Olá, meu nome é Roberta, sou professora da Faculdade Estácio de Sá e hoje nós estamos aqui com os acadêmicos do 9º período de enfermagem e vamos falar um pouquinho mais a respeito do tema de doenças sexualmente transmissíveis. Espero que vocês gostem do tema. Olá, meu nome é Shirley e eu vou falar um pouquinho sobre as doenças sexualmente transmissíveis. As doenças sexualmente transmissíveis são doenças causadas por vírus, bactérias ou outros micróbios, que se transmitem principalmente através das relações sexuais, sem o uso de preservativo, com uma pessoa que esteja infectada, e geralmente se manifesta por meio de feridas, corrimentos, bolhas e verrugas. O HPV é uma sigla para papiloma vírus humano. Ele infecta uma camada do epitélio, parte interna da bexiga, que pode causar lesão benigna, como as verrugas genitais, e malignas, como alguns tipos de câncer, sendo o câncer de colo de útero, o câncer de ânus, os mais comuns. Existem mais de 100 tipos de HPV, e a grande maioria não causa câncer ou grandes complicações, uma vez que são combatidos pelo próprio organismo. O cancro mole é uma doença sexualmente transmissível, causada por uma bactéria chamada Haemophilus ducreyi e caracterizado por lesões genitais de múltiplas ulcerações dolorosas e que apresentam secreções de tipo pus. É muito mais comum em homens do que nas mulheres. Nos homens, as feridas aparecem na glande, cabeça do pênis, e nas mulheres ficam na vagina ou no ânus, e nem sempre elas são visíveis, mas provocam dor durante o sexo ou ao evacuar. A AIDS, HIV, é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana, que é causador da AIDS. HIV e AIDS não são a mesma coisa. A AIDS é uma doença crônica potencialmente fatal, que acontece quando a pessoa infectada pelo HIV tem o seu sistema imunológico danificado pelo vírus, interferindo na habilidade do organismo de lutar contra invasores que causam a doença, além de deixá-los mais suscetíveis a infecções oportunistas, como a tuberculose. Gonorreia. Segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, a gonorreia é a mais comum das doenças sexualmente transmissíveis. Ela afeta tanto homens quanto mulheres e pode ser transmitida pelo contato sexual vaginal, oral ou anal. A bactéria Neisseria gonorrhoeae, que causa a doença, pode infectar a região genital masculina e feminina, além do reto, olhos, garganta e articulações. A gonorreia é transmitida em qualquer contato sexual desprotegido com a pessoa infectada. Também pode ser transmitida de mãe para filho e no momento do nascimento, ou ainda dentro do útero. Nas mulheres, os sintomas demoram mais a aparecer que nos homens, mas para ambos podem haver consequências graves, como infertilidade, infecção e maior risco de contrair HIV. Para se prevenir, sempre faça o sexo com preservativo. A forma de contágio da gonorreia é transmitida em qualquer contato sexual desprotegido com a pessoa infectada. Também pode ser transmitida de mãe para filho no momento do nascimento ou ainda dentro do útero. Nas mulheres, os sintomas demoram mais a aparecer que nos homens. Ambos podem haver consequências graves como infertilidade, infecção e maior risco de contrair HIV. Para se prevenir, sempre faça sexo com preservativo e evite ter relações sexuais com alguém com gonorreia, até que a pessoa esteja completamente tratada. O tratamento pode ser feito através de antibióticos, com indicação médica, e durante o tratamento é necessário que se evite relações sexuais neste período. Dando continuidade à nossa aula, o meu nome é Eldia.
continuarei falando sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Agora a gente vai falar sobre a clamídia, que também é uma DST causada por bactéria e ela é transmitida por via sexual, oral e de mãe para filho. A doença ela costuma ser assintomática, não apresenta sintomas e pode afetar tanto homens como mulheres. A faixa etária mais atingida pela clamídia está entre os jovens, de idade entre 17 e 24 anos. Nessa fase, acostuma ter mais contaminação, mas não sem sintomas. A clamídia é tratada com antibióticos, é receitada pelo médico e quando descobrir, o parceiro também tem que ser tratado. Os sintomas, para que se verifique também e para poder se tomar o antibiótico, tem que se fazer o exame e assim evitar complicações. A clamídia ela é curável com o tratamento correto, se for diagnosticada logo. As complicações, como a epidinite, a inflamação na próstata, artrite reativa, ela também pode dar problema nas trompas, infertilidade, gravidez ectópica ou simplesmente não deixar o espermatozoide subir para fazer a fecundação. Também é importante que ser infectado pela doença, uma vez, não torne essa pessoa imune a ter novamente a doença. Se caso ela se expor novamente à relação sexual sem camisinha, ela pode ser novamente contaminada. A sífilis, ela é causada pela bactéria Treponema pálido, que se manifesta em 3 estágios, sendo os 2 primeiros acontecem os sintomas e ela é mais contagiosa no terceiro, onde não há sintomas, quando ela está em fase de latência. A sífilis, além de ser transmitida pela relação sexual desprotegida e pela transfusão de sangue contaminado, também pode ser passada através de beijo na boca quando há feridas nas mucosas. Apesar de ser uma forma mais rara, além disso, ela pode ser transmitida de mãe para filho. Por isso é importante fazer o pré-natal corretamente, em que a gestante será testada para doença na primeira consulta, no terceiro trimestre e no momento do parto. Herpes. Herpes é uma infecção viral que se manifesta através do surgimento de pequenas bolhas, frequentemente ao redor dos lábios ou genitais, mas que também podem surgir em qualquer região do corpo. Normalmente, a herpes labial é causada pelo vírus da herpes simples, do tipo 1, HSV1, e a herpes genital pelo HSV2. Contudo, ambos os tipos podem provocar tanto a herpes labial quanto a genital. Agora, as hepatites virais. Qualquer degeneração, a hepatite e qualquer degeneração do fígado, por causa de diversas, as mais comuns são as infecções pelo vírus A, B ou C, e também pelo abuso do consumo de álcool. Os tipos B e C são transmitidos principalmente pelo sangue, sendo comum em usuários de drogas injetáveis e pacientes submetidos a material cirúrgico contaminado.
A hepatite B também é frequentemente transmitida por via sexual. Os tipos de hepatite C usualmente não apresentam sintomas, o que torna comum que as pessoas só saibam que têm a doença quando fazem por acaso algum testes virais. Hoje é menos comum a hepatite C do que com pessoas com mais de 40 anos, porque antigamente não se fazia o exame para detectar na transfusão de sangue se a pessoa tinha hepatite ou não. Se fazia transfusão sem fazer esse exame. Linfogranuloma venéreo é uma infecção crônica que se caracteriza pelo aparecimento de uma ferida ou elevação da pele na região genital ou glândulas da virilha genital, que dura de 3 a 5 dias e não é facilmente identificada pelos pacientes. Quando ocorre isso, ela também tem alguns sintomas que podem ser identificados, que é febre, mal-estar, suor noturno. E o tratamento dela, a gente usa antibiótico, que normalmente pode... que normalmente por... Ai, professora... Pode continuar ela? No tratamento, são utilizados antibióticos para tratar o linfogranuloma venéreo, mas por normalmente ser diagnosticado tarde, é comum haver sequela, como o estreitamento do reto e elefantíase dos órgãos sexuais. O parceiro também da pessoa infectada deve também fazer o tratamento. A tricomoniose é uma infecção causada pelos protozoários triconomas vaginais que afeta mais comumente as mulheres. Nele, ele ataca o colo do útero, a vagina e a uretra. Já nos homens, ataca o pênis. A transmissão da tricomoniose se dá por meio de contato sexual ou íntimo com a secreção de uma pessoa contaminada na relação entre homem e mulher com mulher. Ela causa microlesões e dores e pode favorecer a infecção para outras DSTs. A forma de contágio é transmitida principalmente por relações sexuais sem uso de preservativo e compartilhamento de seringas e agulhas contaminadas com sangue, o que é frequente entre os usuários de drogas ilícitas. Outras vias de transmissão são por transfusão de sangue, porém é muito raro, uma vez que a testagem do banco de sangue é muito eficiente. É transmitida também pela transmissão do vírus da mãe para o filho na gestação e principalmente no momento do parto, o que pode ser prevenido com o tratamento adequado da gestante e do recém-nascido. A prevenção para todas essas doenças mais eficaz é se prevenir contra as doenças sexualmente transmissíveis, é o uso do preservativo em todas as relações sexuais, sejam vaginais, anais ou orais. E as referências bibliográficas do Ministério da Saúde, Secretaria da Vigilância em Saúde e Doenças Sexualmente Transmissíveis. Bom, pessoal, como nós podemos observar um pouquinho, né? As doenças sexualmente transmissíveis, elas quase todas são passíveis de cura. E as que não são passíveis de cura, elas têm um tratamento para prolongar e trazer mais benefícios para a vida do paciente. Sendo assim, é muito interessante que se faça testes anuais, no mínimo, né? E que se mantenha de preferência a menor quantidade de parceiros possíveis. Nesses casos, a gente também instrui o paciente que se use, né, o preservativo em todas as suas relações sexuais, inclusive naquelas feitas, né, realizadas dentro de uma relação estável, né, de um casamento, de uma relação estável de relacionamento mesmo, para que se evite
tá bom? Esse tipo de contágio. Ao longo dos anos, nós podemos notar que tivemos uma evolução muito grande, né, por conta de desenvolvimento do uso dos próprios preservativos, né, e da própria medicação. Nós conseguimos controlar melhor as doenças, mas hoje em dia nós podemos observar que tem havido um aumento muito grande, principalmente na questão de sífilis. As pessoas deixaram de se cuidar, deixaram de se preservar e o índice dessas doenças tem aumentado novamente. Então é importante que se fale um pouco mais a respeito deste assunto com toda a população, para poder deixar um pouco mais exemplificado, explicado, né, que a prevenção ela é muito fácil de se fazer. E, normalmente, os tratamentos também são oferecidos pelo SUS de forma gratuita e também tem um acesso muito fácil para toda a população. Nós esperamos que vocês tenham gostado da aula e quero agradecer desde já. Até a próxima videoaula.